Fala, empreendedor! Mais um episódio do Destravando Podcast. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês Ana Paula, da empresa Convicta. Ela que é uma parceira minha de muito tempo. A gente já trabalhou, já fez trabalhos em parceria. É uma pessoa que eu tenho prazer de trazer aqui para esse podcast, porque tem muito a agregar como profissional, como mulher, como empreendedor. Então, vocês hoje vão ter o prazer de estar conhecendo essa história maravilhosa e um exemplo que vai agregar bastante para vocês. Minha amiga, muito obrigado por ter... Eu que agradeço imensamente, Lucas. Muito bem. E nada melhor do que começar se apresentando. Conte um pouquinho de como começou toda essa história da Ana Paula no mercado. Claro, tem todo um bastidor disso. Sim, né? Então, eu também não conheço. Né? Vamos conhecer hoje, né? Vamos conhecer hoje também aqui, assim como a galera que vai assistir a gente está sendo em primeira mão. Então, fique à vontade, o podcast é seu. Obrigada. Eu que agradeço, estou imensamente feliz, né? Justamente pelo seu podcast, pelo seu desenvolvimento, por esse título Destravando, né? Essa logomarca que eu acredito imensamente que vai bombar aí, já está bombando, né? E essa palavra, essa frase é muito sugestiva, né? A gente precisa destravar muitas travas que nos impedem de crescimento. E foi isso que aconteceu comigo. Ana Paula é uma pessoa em constante desenvolvimento, crescimento, e foi através dessa mentalidade, né, desse destravar a mente, que eu decidi empreender. Porque até então, em possibilidade alguma, eu me via como empreendedora. Eu sou a pessoa menos provável a estar empreendendo, e principalmente na contabilidade. Porque, como você sabe, a nossa educação, né, o nosso método educacional, ele não treina ninguém a empreender. Exato. Nós temos aí um método industrial, criado lá na Revolução Industrial, onde a faculdade e a escola, elas foram criadas estrategicamente para fazer mão de obra para a indústria. Então, é só como empregado, ou se concurso público. Então, empreender não é o foco da educação. E muitas vezes é olhado com maus olhos. Com maus olhos, exatamente. Você vai fazer o quê? É em busca da estabilidade, uma estabilidade que não existe. Hoje, percebe-se que não existe mais estabilidade em lugar nenhum. Então, forma-se um robô para trabalhar, para fazer só o que se manda. E isso sempre me incomodou muito. Hoje, é notório, você vê muitos alunos se formarem, saírem com seu canudinho embaixo do braço, não saberem nada do que pretende ou que vai acontecer daqui para frente. Ele não tem noção nem para que se formou. Então, o que é que se percebe? A empresa, ela é a instituição educacional. Ela é quem vai formar o profissional até então ele decidir se realmente ele quer continuar como empregado ou ele quer empreender. E isso me incomodava bastante, porque eu mesmo saí da faculdade perdidaça, sabe assim, sem noção, o que é que eu vim fazer aqui. Primeiro que a minha... Isso você já cursou contabilidade logo de... De início. Por que eu cursei contabilidade? Por duas situações, por dois traumas. Um amigo da família, um amigo do meu pai, assim, amigo e irmão. Então, eu considerava ele também como pai, de criança. Ele trabalhando, ele tinha uma empresa dentro do polo cloroquímico, lá em Maceió. A empresa dele faliu por causa de um contador. Isso, desde criança, eu ouvia essa história. E isso ficava na minha mente. Como é que uma pessoa é capaz de acabar aquela estrutura toda por causa de um profissional? Então, eu ouvindo, de tanto ouvir isso, eu ficava, eu não quero ser um profissional dessa forma. Quando eu crescer, não vou querer ser contador. Eu botei isso também, não vou querer ser contador. E a outra situação foi, e eu vou ser o que agora? Né? Eu comecei a trabalhar, sempre trabalhando no administrativo financeiro,
Aí as pessoas diziam, não, mas você vai fazer administração, não é um curso completo, você vai se decepcionar. Nada contra, assim, né? Administração é o curso de quem não sabe o que vai fazer. Nada contra, eu fiz né? administração. Mas assim, eu prestei atenção no conselho. Então eu disse, então o que eu vou fazer? Aí já outro amigo fazendo contabilidade, você vai fazer contabilidade. Massa. Aí eu disse, não vou fazer contabilidade. Não, porque senão eu vou ser responsável por empresa de alguém e vai que acontece o que aconteceu com o nosso amigo, porque esse amigo também conhecia a história, né, do amigo irmão do meu pai. E eu dizia, e agora eu vou fazer o quê? Só que eu morava, nesse período, eu morava em São Miguel dos Campos. E o meu desejo sempre foi trabalhar na usina Caeté. Eu passei 7 anos lutando para entrar na usina Caeté. E o gestor da usina disse, você vai entrar aqui, a vaga é sua, depois que você fizer faculdade. Eu vou fazer faculdade de quê? Contabilidade. Eita. Isso não é possível. Perseguição. Eu já disse de criança que não iria ser contadora. Aí um amigo disse, não, você vai ser contador, você não vai fazer administração, você vai fazer contabilidade. Porque contabilidade é um curso completo, que é a história que a gente ouvia. Aí eu chego, quero trabalhar em uma empresa. Quero trabalhar qualquer coisa, mas eu quero entrar nessa empresa. Não, você vai fazer contabilidade. A vaga é sua. Topa? Eu disse, fazer o quê? Né? Estamos aqui, né? Vamos fazer vestibular, né? Eu fui fazer o vestibular, fiz o vestibular, passei. Morando em São Miguel, fui fazer faculdade em Maceió. 4 anos nesse batido, e de 20. 5h30 saía do trabalho, já ia direto pro ponto, chegava meia-noite todos os dias em casa. Terminei minha faculdade. No ano de terminar minha faculdade, ele disse, agora venha. Você vai fazer um teste para entrar como estagiária. A vaga é sua. Fiz o teste, passei e entrei. E daí eu fui desenvolvendo, tentando entender o que era contabilidade. Mas até então, eu não... Sabe assim... Mesmo com a faculdade, você ainda tinha muitas lacunas, né? Tinha muitos traumas, muita história na minha cabeça. Eu estava fazendo ali realmente porque disseram que era para eu fazer. Mas eu não tinha noção. Então, eu era a pessoa que pouco provável ser uma contadora dentro da turma. Outro trauma. Enquanto no período que eu estava cursando a faculdade, uma professora, que ela também foi professora daqui, da UNEAL, ela olhou para mim e disse... Porque no período que eu estava fazendo faculdade, eu engravidei. Então, aquele trajeto de São Miguel dos Campos a Maceió, eu enjoava, chegava na faculdade já mal, né? Mas não deixava de ir. Aí ela olhou para mim e disse, você nunca será uma contadora. Poxa. Por quê? Você não tem perfil de contadora. E aquilo eu captei. Passado o tempo, me formei. Por esse perfil dela, ela saiu da faculdade, porque notaram, né, que essa forma abrupta que ela tinha com os alunos, então tiraram ela da faculdade. E as pessoas diziam, não ouça o que ela fala, não ouça o que ela fala, não ouça o que ela fala. E eu disse, minha gente, mas eu realmente não sou contadora, eu não quero ser contadora. Só que a história com o tempo foi mudando. Porque eu vi a necessidade de aprender contabilidade. Eu comecei a gostar do que eu poderia fazer na contabilidade. Começou a enxergar também outro mundo, né? Outro mundo. Porque, assim, eu vejo que na verdade, qualquer área, você não precisa ficar preso ao convencional daquela área ali, né? Quando você se forma, você tem um leque imenso de coisas que você pode desenvolver. Isso. Né? Por exemplo, um psicólogo não precisa trabalhar só como clínica. Ele tem Exato. um leque enorme que ele pode trabalhar, assim como contador também. Né? Ele pode estar atuando em diversas áreas diferentes. Exatamente. Só que, assim, no período da faculdade não se é passado isso. É só aquilo ali. Aquela teoria, aquilo, você vai trabalhar para alguém ou você vai fazer um concurso público e vai trabalhar. Mas não se mostra esse leque. Você vai aprendendo no dia a dia, pesquisando, estudando, vendo possibilidades. Então, isso começou a abrir os meus olhos. Aí eu vim morar em Arapiraca.
Quando cheguei aqui em Arapiraca, eu comecei a trabalhar com contabilidade. Só que é uma área, os contadores, eles não são muito amigos uns dos outros. Eles não são apoiadores. São meio desleais. Então, eu já tive esse embate, né? Eu precisando de ajuda, mas eu não tinha ajuda dos meus colegas de profissão. Porque, primeiro, você se forma, você vai trabalhar em uma empresa, tá, você tem que ter experiência. Tá, como é que eu vou ter experiência se não me dão a oportunidade? Nunca vou ter experiência. Então, terminei a faculdade, aí um conhecido me indicou para uma empresa e disse, dê oportunidade para ela. E assim, Deus ele vai encaminhando pessoas Sim. que vão te mostrando, né? Abrindo portas e vão mostrando um leque de possibilidades e vendo que e acreditando no seu potencial. Então, quando eu cheguei nessa empresa, um contador muito antigo daqui de Arapiraca, ele disse, eu quero que você trabalhe para mim. Nossa. Você terminou sua faculdade, mas eu sei que você tem potencial. E aquilo me deu forças. Eu disse, poxa, alguém está acreditando em mim. Só que antes de alguém acreditar em mim, quem tem que acreditar primeiro sou eu. E não foi assim. Entende? Então, passei 4 meses trabalhando lá, disse, eu não quero mais. Vou voltar para o meu financeiro. Fui trabalhar em outra empresa, fui no financeiro. Enquanto eu estava na empresa, surgiu a oportunidade assim, eu fui estudando e vendo, eu tenho que, de alguma forma, entrar na contabilidade. Aí fui para a sala de aula. Uhum. Fui para uma faculdade, levei meu currículo, fiz o teste, passei. Ninguém pediu experiência. Só disse, você sabe lidar com o público, você sabe passar, tem conteúdo, então vamos fazer o teste. Fiz o teste, passei. 8 anos em sala de aula. Só que tudo é propósito. Qual era o meu propósito na contabilidade? É fazer com que outras pessoas não passassem pelo que eu passei. Se o aluno, a pessoa decidiu fazer contabilidade e eu estava ali para apoiá-los. E esse foi o meu intuito de estar em sala de aula. Massa. E durante 8 anos, por todas as turmas que eu passei, o meu trabalho foi esse. Mostrar que se eles estavam ali, eles tinham capacidade e que eles fossem até o fim. Porque eu estaria ali o tempo que fosse necessário para ajudá-los. E assim foi minha trajetória durante 8 anos. Você pegou aquilo que foi lhe entregue Sim. como algo negativo. Sim. Né? Tipo, você não serve para isso, e transformou em algo positivo, que é, se você tem vontade de verdade e tem capacidade, você consegue. Eu consigo, exatamente. Aquilo que queriam me travar no passado, eu curei e não quis fazer ferida em outras pessoas. Pelo contrário, eu quis mostrar que a minha situação não poderia ser a mesma deles. E todas as turmas foram assim. Hoje, a maioria, alguns não quiseram dar continuidade porque é opção. Sim, claro. Mas outros estão com seus escritórios de contabilidade, outros estão em empresa. E até hoje, nós mantemos contato. Temos grupos de WhatsApp, nos ajudamos. E sempre mostrando que o que eu sei não é suficiente, mas eu preciso do conhecimento deles também. E a gente troca, sabe? Troca informações, troca figurinha. Aí, às vezes, elas ligam para mim e dizem, Ana Paula, mas é porque você tem mais experiência. Eu disse, não tenho experiência. Sou estudante como você, porque a gente nunca para de estudar. A gente está sempre em busca. Precisa. Se chegar o momento da nossa mente dizer, eu sei o suficiente, você está fadado ao fracasso. É Sócrates, né? Eu gosto de filosofia, né? Sócrates... eu acho que é Sócrates, que falava, né, não falo com essas palavras, mas o sentido é que a forma de inteligência mais, digamos assim, forte que você pode mostrar é você entender que você não sabe. Exato. E aí você vai realmente começar a aprender. É. Né? Então... E eu me deparava muito assim com
Até hoje eu chamo os dinossauros da contabilidade. Sabe, ó, eu tenho 30 anos, tenho 50 anos de contabilidade, sei o suficiente. Não preciso de mais nada. E eu me deparava sempre com esse tipo de pessoas. Uhum. Mas eles foram importantes na minha vida, no meu desenvolvimento profissional. Para eu não ser igual. Entende? Eu nunca aceitei saber. Eu nunca aceitei saber o suficiente. Eu sempre querendo mais. Aí chega o momento das mudanças, né? Eu sempre digo a todo mundo que a gente conversa sobre contabilidade, existem os contadores antes do Covid, antes da pandemia, e existem os contadores pós-pandemia. Eu acredito que a pandemia foi divisor. Um desafio bastante importante, né? Entende? Porque antes era tudo muito manual, muito sistemático, muito burocrático. Pós-pandemia é tudo online. É tudo digital. E muitos contadores ainda se batem com isso. Então, se você não tiver uma mente aberta, um coração ensinável, você é um profissional fracassado. Você fica sempre no passado. Métodos do passado. Hoje nós temos sistema para tudo. Sistema... Tem profissionais ainda que tem motoboy para estar enviando documentação, hoje não precisa mais. Tudo vai automaticamente pelo WhatsApp, tudo vai automaticamente por e-mail. Eu não preciso de mais esse custo. A gente assim, né, que não é da área, fica com aquela percepção, aquela imagem do contador. Vou dizer a imagem que eu tinha do contador. Eu imagino qual seja. Que era entrar na sala do contador e ter um monte de pastas assim nas prateleiras. Né, aquelas pastonas assim que você vai puxando aquela coisa antiga. Pra mim era isso e um carinha de óculos. Sentado com uma calculadora. Com uma calculadora. HP, né? Aquele monte de papel. Aquela desorganização. Era isso que eu via quando eu ia para... quando eu pensava assim, contador. Exatamente. Era essa imagem antiga. Mas hoje, na nossa mesa, não tem um papel. E eu acho que isso ainda está muito presente, principalmente para o novo empreendedor. Sim. Né? Sim. Porque, assim, eu tiro por mim mesmo. Vim ter contador, sei lá, de uns 3 anos para cá. Mas antes, eu ficava pensando, meu Deus, contador. Mas eu pensava assim, primeiro, eu tinha essa visão do contador na minha cabeça. Depois eu pensava, contador é para empresa grande. É verdade. Não preciso me preocupar com isso agora, né? Sendo que é totalmente diferente. Sim. Do menor, né? Mesmo que você não tenha empresa, você precisa de um contador. E o problema não está na pessoa achar isso. O problema está no profissional que não se mostra exato. Importante. Entendeu? Então, hoje todo mundo, você chega, todo mundo... Eu até brinco, todo mundo é contador e médico. Chega cliente falando comigo, não, mas é porque tem que ser assim, assim. Aí eu me pergunto quem é o contador aqui na história. Né? Se você sabe mais, então para que você veio? Então você não precisa de mim. Não é isso? Você tem uma gripe, não, eu já sei o remédio que eu vou comprar. Uhum. E aquilo pode lhe prejudicar futuramente. Porque não é necessariamente a substância que você vai precisar usar naquele momento. Então, quando você dá importância ao profissional, você vai ver que você não sabe, você precisa daquele profissional. Porque hoje muitas empresas caem na malha? Justamente porque acha que sabe burlar, né, o governo, burlar os processos, sonegar. Aí cai na malha. Aí recebe uma notificação, aí tem que pagar multa não sei quanto. Justamente porque não sabe a importância do profissional de contabilidade. Quando você tiver noção, você vai saber que essas artimanhas que você utiliza em sua empresa só faz diminuir o seu caixa. Só faz chamar a atenção para mais fiscalizações. E aquele dinheiro que você vai pagar multa, você poderia estar investindo em qualquer outra coisa. As empresas, muitas empresas ainda hoje têm o contador como despesa.
não tem como um aliado, um custo, uma pessoa que vai te mentorar, te auxiliar no desenvolvimento da tua empresa. Exato. Quando você tem essa noção de que aquele profissional é importante, vocês andam junto tranquilamente. É uma parceria, né? É uma parceria. Entendeu? Eu vou estudar a sua empresa, eu vou saber o que é melhor. Eu vou iniciar um negócio, tá? Vamos ver se realmente precisa do CNPJ agora? Será que não dá para você continuar ainda no CPF? Vamos administrar, vamos estudar, vamos fazer uma análise. Quem pode fazer isso? O contador. Porque a gente sabe a carga tributária que nós temos. O Brasil é o país de maior carga tributária. E nós agora vamos passar por uma reforma tributária, né? Onde vamos ter um novo método de apuração de impostos. Mas isso é para diminuir o imposto? Não. É só para minimizar os processos, para diminuir, para centralizar. Eu não preciso de tantas formas de apurar imposto. Vamos aí para 2 formas, mas a alíquota continuará sendo a maior do país, do mundo. Então, se o profissional ele não estiver antenado a isso, e mudando e ajudando, auxiliando ao empresário, sua empresa quebra. Quando é que eu devo começar a me preocupar com buscar um contador? Desde já. A partir do momento que você começa a negociar, você já precisa procurar um contador. O sistema hoje ele está tão entrelaçado, está tão alinhado entre si, que está sendo impossível de você esconder qualquer coisa. O Pix é um exemplo disso. O Pix veio para facilitar a vida de todo mundo. Realmente. A deles também. A deles também. Entendeu? Através do Pix, eles sabem toda a sua trajetória financeira. Vai esconder? Não. Hoje nós temos a declaração de imposto de renda pré-preenchida, onde a Receita Federal já tem muito da sua movimentação. E isso, aos poucos, vai funilando, né? Você vai tendo ali... A Receita Federal ela vai trabalhando de uma forma mais... a diminuir erros, né? Vai lhe cercando, né? Lhe cercando de todas as formas, ao ponto de você não precisar nem declarar mais nada. Aí já sabe. Já sabe tudo. Você só vai atestar. É isso, Receita Federal, que eu tenho? Aí ela vai dizer, pronto, confirme. É só abaixar a cabeça e esperar o tapa. Entende? Então, nosso trabalho na contabilidade é esse. É mostrar. Tem formas de você diminuir imposto sem a sonegação. Tem muitas formas. Mas o brasileiro, eu não culpo, porque eu sou empresária. Antes de contabilidade, eu também sou empresária. Eu tenho funcionários, eu pago o imposto em cima do meu faturamento. Então, eu sei a dor de um empresário por ter empresa. Às vezes, os empresários esquecem que contador também é empresário. Exato. Entende? E ele acha assim, contador é só para gerar imposto. Não é. As mesmas estratégias que eu tenho que ter na minha empresa, eu preciso também aplicar na empresa dos meus clientes. Porque eu sei que é doloroso você chegar no início do mês, você já está com a sua mesa assim, cheia de boleto para pagar. É folha de pagamento, é INSS, é FGTS, é Simples Nacional para quem é do Simples, é PIS, é COFINS. É muito imposto. Então, se você não tiver estratégias para manter o seu negócio, você quebra. E a culpa vai ser sempre de quem? Do contador. Do contador. Entende? Mas aí, voltando para a questão da pós a faculdade, o que me impulsionou a empreender? Eu ainda continuei trabalhando, mesmo na faculdade, lecionando, eu trabalhava em uma empresa também na contabilidade. E o que foi a virada de chave?
é o processo de desenvolvimento humano. É você se conhecer. Saber para que você veio, qual o seu propósito, curar os seus traumas, né, as suas crenças limitantes. E daí eu comecei a estudar sobre isso. E, felizmente, na empresa que eu trabalhava, a minha gestora contribuiu demais para isso. Massa. Ela fazia esses treinamentos e ela me deu a oportunidade de participar de um treinamento dela. Quando eu participei, aí eu trabalhava na contabilidade, tinha outros contadores, e um dos contadores, a gente já tinha trabalhado em outras empresas, que é o meu sócio hoje, o William, já tinha trabalhado em outra empresa junto, aí eu fui trabalhar novamente nessa empresa com ele. Mas é tudo propósito, né? Eu vejo tudo o caminhar de Deus para tudo. Então, depois que eu comecei nesse processo de desenvolvimento, aí eu vi que trabalhar em uma empresa, para mim, era muito restrito, muito limitante. Eu sempre tive muitas ideias, muita necessidade dinâmica de agir, mas em uma empresa você não pode. É verdade. E principalmente na contabilidade. Você chega para trabalhar em uma empresa, ou você é do departamento fiscal, ou você é do departamento pessoal, ou você é da contabilidade. Como contador, você não pode saber os três em uma empresa. Você só tem que focar naquilo que você foi contratado. Dentro daquele quadradinho ali. Do quadrado. Isso me incomodava. Porque tinha treinamento, qualquer novidade de contabilidade eu queria participar, mas não era a minha área. Na parte fiscal, eu trabalhava na contábil. Na parte fiscal, eu queria saber qual era a novidade. Não é para sua área. Então você não vai. Caramba. Aí eu me resumia a contabilidade. Tem alguma novidade no departamento pessoal, folha de pagamento, uma nova legislação e tal. Não, se resuma na contabilidade. E quando você... Fica limitado, né? Fica muito limitado. Como profissional, você se resume muito. Então, às vezes eu me questionava, eu me formei para quê? Só para isso? Sabe quando deu o start assim na minha mente, através dos treinamentos? Aí foi quando eu disse, não, chega. Eu não quero mais trabalhar na empresa, eu preciso de algo mais. Aquilo que eu achava que não dava, que eu não tinha perfil, eu sempre dizia, eu nunca vou ser vendedora. Não tenho perfil para vender. Meu pai sempre vendedor, a família do meu pai também sempre muito para a área comercial. Eu disse, não é para mim. E eu acreditava que não, né? Então, depois que eu comecei a me conhecer, eu vi todo mundo é vendedor. Exatamente. É uma coisa que eu ia até acrescentar para você. Eu acho que a maior escola que a gente tem, claro, na nossa vida é o empreendedorismo. Exato. Ele te ensina de tudo. É. Ele lhe dá muitos tapas. É uma escola que você aprende muitas vezes apanhando. Apanhando, né? Então você vai aprendendo. Cara, eu canso de conhecer gente assim, novos empreendedores, que fala, bicho, eu quero empreender, mas eu não gosto de vender. Eu falei, vai ser o seu primeiro tapa, se prepare. Você vai ter que aprender a vender, irmão. É isso. A gente se vende, quando a gente se veste, a gente tá vendendo. A gente vende o tempo todo. A gente se vende o tempo todo. A forma de falar, você tá se vendendo. Tudo você tá vendendo. Tudo. Quando eu entendi isso, eu disse, sabe, eureka, né? Descobri alguma coisa. Então eu disse, eu sou vendedora. Não adianta fugir, eu sou vendedora. Quando eu entrego o meu currículo, eu estou me vendendo. Estou vendendo o meu perfil profissional. É uma venda. Então, como é que eu não sou vendedora? Aí foi quando eu lancei a proposta para o William. Disse, William, eu quero montar o escritório. Aí ele disse, tem coragem? Eu disse, tem. Só que ele já tinha alguns clientes. Uhum. E ele não conseguia dar conta, né? Trabalhar. E os clientes, eu disse, tu quer ser meu sócio? Aí ele disse, oxi, quero. Aí ele disse, mas quem vai sair? Eu disse, eu saio da empresa. Aí, sério, eu disse, saio. Pronto, você tá certa disso? Eu tô certa. Aí vou em casa, falo com meu marido, aí ele disse, é isso que você quer? Eu disse, quero.
Aí eu disse, agora eu vou falar para minha gestora, né? Lá para a empresa pedir demissão. Aí ela disse, como assim? O que aconteceu? Reúne o William. William, o que foi que aconteceu que a Ana Paula tá pedindo demissão? Aí disse, é porque ela quer sair, quer mudar, né? Uhum. Aí ela não aceitou isso. A minha demissão demorou aí uns 2, 3 meses até ela entender e disse, realmente. Tá decidida. Tá decidida, então a empresa tá muito pequena para você e eu sei que você vai... E hoje ela é até minha cliente. Depois que eu saí, ela tornou minha cliente Que e massa. a gente tá aí com a parceria. Mas é justamente isso, é você entender qual é o seu propósito, o que você quer. E outra, quando você tem um sonho, a primeira pessoa que tem que acreditar no sonho é você. E depois você fazer os outros acreditarem. Fácil nunca foi. E nem será. Eu lembro que no meu primeiro mês, quando eu pedi demissão, que a gente foi cuidar de montar escritório, comprar as coisas e tal. Quando a gente pagou tudo que tinha que pagar, sobrou R$200 para cada um. Eu vou manter as minhas despesas com R$200 como? Né? Mas graças a Deus, assim, tenho um marido que me ajudou bastante durante esse período. Depois só foi conhecendo, os clientes nos conhecendo, a gente mostrando o nosso trabalho. A maior parte dos nossos clientes foram indicação, porque a gente não tinha, nem eu nem o William tinha afinidade com o Instagram, com sair, mostrar. Então a gente ia assim, um indicava um e... você agora está com o escritório, veio ex-alunos para... Professora, você agora está com o escritório? Tô, pronto, agora eu quero levar minha empresa para o seu escritório. E assim foi. Só que depois a gente vai aprendendo, né? Exato. Vai destravando, né? Vai destravando todo o perfil, tudo que a gente precisa e vai desbravando. E assim é um processo. E tem que ser assim. Quando você realmente quer crescer, quando você realmente tem um objetivo. E qual é a proposta convicta? É melhorar a comunicação. Qual é a maior dificuldade que a gente sentia? Chegava sempre clientes e dizia, mas eu não consigo falar com o meu contador. É sempre um funcionário que responde tecnicamente. Quero falar e eu não entendo a linguagem do contador, ele é muito técnico. Então, vendo todas essas necessidades, a gente viu que precisava mudar a nossa linguagem. A gente trabalha com contabilidade, mas o nosso cliente não. Eu acho que é a maior dificuldade de hoje e o maior entrave para se procurar um contador. Primeiro, aquela visão que eu falei, né, que hoje a Convicta ela se destaca também pela comunicação que ela tem nas redes sociais, de uma forma descomplicada, que dentro do mercado você vê uma pegada muito técnica. Sim. Então, primeiro tem isso, essa questão de você ter uma comunicação muito técnica, e depois aquela visão do negócio muito, digamos assim, rústico, né? Sim, sim. Né? Não entende a facilidade que existe hoje de tanto da comunicação como de ter o trabalho do contador. Exato. Então, eu acho que isso trava para muita gente na hora de buscar esse serviço. Aí torna uma comunicação muito distante, né? O contador fica algo muito inacessível. E não tem que ser assim. Nas redes sociais a gente procura muito uma linguagem simples, às vezes até brinca, né? Faz umas brincadeiras para mostrar que a contabilidade ela é simples. Ela precisa ser simples, porque senão ninguém vai fazê-la. Vai ter sempre o contador como o gerador de imposto somente. Mas tem muita informação envolvida. Mas uma informação técnica para mim, mas que não precisa ser técnica para o meu cliente. Eu tenho que falar na linguagem dele. E não só isso, né? A gente procura até ver eu gosto muito de ir à empresa do meu cliente para ver como é que está o funcionamento. Teve até uma situação onde o cliente extremamente desorganizado. Porque ele sabia, o negócio dele era o operacional, era estar na rua, entendeu?
tá fazendo o negócio acontecer. Mas o administrativo, ele não tinha noção e achava que era de qualquer jeito. Aí, conversando com ele, aí eu vi que a esposa dele tinha muito conhecimento. Aí eu disse, mas por que você não traz a sua esposa pra cá? Não, mas ela não quer. Aí eu, como contadora, nada a ver, fui conversar com a esposa dele. Ela disse, não, pode ser. Então, ela entrou na empresa, mudou totalmente a história do administrativo da empresa. A gente consegue ter uma comunicação. Com ele eu não conseguia, porque ele não entendia. Então, demandava muito tempo até ele entender, mas não fazia, porque não tinha tempo. E com ela, não. Conversamos, sentamos, ela tira dúvida, tudo muito rápido. E eu ainda não gosto muito de delegar muitas coisas. Delego o que é necessário. Mas eu ainda faço muita questão de falar com o meu cliente. É importante isso. Faço muita questão de tirar todas as dúvidas dele. Quando é para enviar qualquer documentação, aí o time envia. Mas para tirar dúvida, eu ainda faço questão de tirá-la. Deixa eu responder, eu converso. Porque eu vou conseguir entender a dor dele por empreender. Eu vou analisar e vou entender o que realmente é o objetivo. Com a mesma visão. Com a mesma visão. Que muitas vezes o meu time pode não ter. Só a técnica. A técnica. Mas dentro, justamente por todos os traumas que eu passei e que eu ouvi, que as pessoas queriam me travar, né? Eu não faço isso no meu time. Se você observar, os funcionários da Convicta, eles não são... Tem anos de contabilidade. Sim. Entraram como estagiário. Porque eu faço questão disso, de que eles vejam da base, entendeu? Formar. Qual é a visão da Convicta? É que todos tenham a mesma visão, o mesmo crescimento. Aprender. A gente nunca sabe tudo. E nunca saberá. Então, assim, constante evolução. Estudando. Nós temos plataforma de vários cursos da contabilidade. Todas as atualizações. Eles precisam tirar um tempo para estudar. No horário comercial. Não é estudar em casa. Em casa é para descansar, para se divertir. No horário comercial, vocês precisam tirar um tempo para estudar. O que é que tá... Aí, às vezes, até eu fico instigando, sabe? O que é que tem de novo? Vocês viram? Saiu uma lei e tal. Aí eles... Já vi. Sabe? Porque eles vão entendendo que precisa estar antenado. Aí ficam mandando sempre pro meu Instagram mensagem, aconteceu isso, já tem isso de novo, já tem essa informação. Ana, tava bom da gente fazer um vídeo falando sobre tal coisa. Então, esse envolvimento do time só gera crescimento, porque eles têm consciência de que não é o William nem a Ana Paula que comandam todas as informações, que sabem de tudo. É um time todo que está jogando junto para um mesmo... Objetivo. Objetivo. Porque, afinal de contas, todos somos contadores. Eles estão ali, são funcionários, mas eles são contadores, eles são formados. Isso. E o que tentaram fazer comigo, eu não quero fazer com eles. Eu quero fazer com que... eu tenho a Tainá, que fica no fiscal, o Daniel, que fica no departamento pessoal, mas eles sabem um do trabalho do outro. Porque aí você consegue que se ajudem, né? Se ajudem. Agreguem um para a área do outro. Não Exato. vai ficar aquilo, você tá nesse quadrado, você não pode vir para esse quadrado. Exatamente. Então, eles sabem que eles podem ser especialistas na área que eles estão, mas eles precisam ter noção do todo. Do todo. Porque alguém, em algum momento, vai perguntá-los. Aí eles vão dizer, mas você não é contador? Como é que você é contador e não sabe? É que eu sou só dessa área. Exato. Então, eu conheço, tenho no meu meio pessoas que estão há 20 anos. Mas se perguntar algo sobre MEI, que é simples, não sabe. Não, eu não sei. Eu só sei se for do fiscal. Eu só sei se for do pessoal. E isso não faz um profissional completo. Uhum. A mente dele é muito limitada. E isso não é bom. Lógico que tem perfil, né? Cada um tem seu perfil.
Mas o quanto você puder contribuir para que essa mentalidade dela expanda, aquele profissional só tende a crescer. E continuar na empresa. Né? Eu acho que provavelmente você passa por isso com os seus clientes. Tem muito cliente que ele pensa assim, eu não vou desenvolver tal profissional, porque eu sei que senão ele vai sair daqui. Né? Eu acho que isso acontece. Que bom. Né? E que bom, exato, e que bom. Porque, assim, você chegou a desenvolver uma pessoa a tal ponto que o teu negócio, além do negócio, é uma escola ainda. Sim. Né? Então, você está ajudando o mercado todo em si. Exatamente. Né? Você não... E se você treinou direito aquela pessoa, você não vai ter um concorrente, você vai ter um parceiro. Um parceiro. E recentemente aconteceu isso conosco. A nossa primeira estagiária, ela entrou para aprender. Ela já entrou com o objetivo de aprender. É tanto que a empresa do irmão dela era nosso cliente. E quando ela saiu, nós treinamos ela. E quando ela saiu, ela se tornou contadora da empresa que era do nosso cliente. Isso foi, a gente ficou chateado? Não, a gente já sabia que isso ia acontecer. E que bom, porque eu olho e digo, poxa, então treinamos muito bem. Exato. Ainda hoje, ela ainda tira dúvida conosco. Você pode me ajudar nisso? Posso lhe ajudar? Sim. Não nego. Porque eu acho isso super interessante. É o que eu queria que tivessem feito comigo. Então eu faço. Com todo mundo. Eu não vejo como meus concorrentes. Eu vejo como parceiro. Porque em algum momento também vou precisar. Então eu não sei tudo. Né? Não dá para você saber tudo o que acontece. Então, o que eu estou vendo, aquela pessoa pode estar vendo de outra forma. Então, me mostra como é que você está vendo para eu ver se encaixa aqui. E dá super certo. Massa. A gente está falando das empresas, né, de empreendedor. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Qual a maior dificuldade que você sentiu e sente, pode sentir até hoje, em lidar com o teu público? Tudo são sobre pessoas. Tudo. Eu vejo que lidar com contabilidade é muito fácil. A maior dificuldade são as pessoas. As crenças, os costumes, isso para mim é a maior dificuldade. Chega cliente para mim sempre dizendo assim, eu quero abrir minha empresa, mas o meu amigo disse que tinha que ser assim, porque na empresa dele é assim. Eu quero... tem várias tributações, né? Simples nacional, lucro real, lucro presumido, mas as pessoas são síndrome do simples nacional. Eu quero... tem aconteceu uma vez o cliente querendo abrir um posto de combustível e querendo ser do simples nacional. Posto de combustível não pode ser do simples nacional. Mas dá um jeito. Não tem como dar um jeito. Vamos fazer cálculo? Se pudesse ser do simples, você pagaria isso aqui de imposto. Você sendo do lucro real, lucro presumido, você vai pagar isso aqui de imposto. No simples nacional daria o triplo de imposto. Mas como assim? Porque me disseram que era muito simples. Eu disse muito simples para determinadas atividades, não para a sua. Então vem sempre com a receita, entendeu? Uhum. Eles não vêm querendo a sua ajuda, já vem, eu quero desse jeito. Aí você desconstruir isso na pessoa é um trabalho. A gente fica horas. Chega cliente lá, ele fica horas conversando, mostrando, fazendo cálculo. E eu percebo que é tudo emocional, é tudo sobre a pessoa. Ela não está procurando profissional, ela quer que resolva o problema dela do jeito que ela quer, porque fulano disse que era assim, e fulano nem contador é. Às vezes nem tem nem empresa. MEI. Todo mundo fala que MEI não precisa de contador. Realmente. Não, para abrir o MEI não precisa informar lá o registro de um contador. Uhum. Mas vários MEIs aí que estão devendo, é absurdo. Não estão fazendo a sua contribuição, não estão pagando a contribuição, porque não sabe que tem que puxar a guia mensalmente. Compra fora do estado, não sabe que tem que pagar o imposto.
não sabe que tem um limite de compra e de venda, estoura tudo e vai deixando. Quando chega pra gente, já tá a bomba. Você vai fazer mais o que aqui? Não, mas é porque eu fui no Sebrae, o Sebrae disse que era só fazer a declaração anual. Eu disse, o papel do Sebrae é esse. Mas o nosso papel como contador é cuidar de todo tipo de empresa. E a sua como MEI. Você sabe fazer isso? Você sabe puxar a guia? Não. Você sabe que comprando fora do estado paga imposto? Não. Você sabe que tem limite de faturamento? Não. Porque você não é contador. Entende? Então, qual é o meu maior desafio hoje? São pessoas. Tem uma dificuldade a mais para o grande ou para o pequeno? Você enxerga que é tudo... A dificuldade é a mesma. Sendo pequeno, sendo grande, a dificuldade é a mesma. Lógico que com o grande é uma proporção maior. Mas é o mesmo nível de pensamento. O pequeno tem um pensamento relacionado à sua atividade por ser pequena, mas é a mesma trava. O grande, por ser grande, mas é a mesma trava. É sempre achar que sabe que tem que ser daquele jeito, mas não é. É o nosso maior problema. A gente tá falando sobre pessoas, aí eu lembrei que você tinha colocado... Tinha falado para mim, eu fiz essa anotação, que excelência é treino e é hábito, né? É uma coisa que você carrega nas suas redes sociais, que você prega muito isso. Passa essa visão pra gente. Explica mais sobre essa ideia de que excelência é hábito, é um treino. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce excelente, ninguém é perfeito. O nosso conhecimento, a nossa mudança, o nosso desenvolvimento, ele é constante. Eu não sou excelente, eu busco a excelência. E buscar a excelência são todos os dias. Mas eu nunca me vejo excelente. Eu sempre creio que posso buscar mais. Eu sempre estou em busca de mais excelência. Sempre buscando mais informações para meus clientes. Sempre em busca de mais sistema para os meus clientes. Sempre em busca de estar perto dos meus clientes. Sempre em busca de falar. Você também procura mentores, né? Joel J. Claro. Então, do mesmo jeito. Eu estou sempre assistindo o Joel J. Estou sempre assistindo o Caio Castro, o Pablo. O Flávio Augusto. Para trazer linguagens que eu possa levar ao meu cliente. Métodos que eu possa levar ao meu cliente. Então, isso é excelência. É constante. A partir do momento que você acha top, você não é. Exato. Entende? Então, por isso que eu digo, excelência, ninguém nasce com excelência. Você busca isso, é hábito. É a mesma coisa. Todo dia você precisa comer. Você precisa treinar mesmo que não tenha. Você sabe que tem, mas mesmo que você não vá, mas você sabe que tem que treinar. Você precisa caminhar, você precisa beber água. Não são hábitos. Se você parar, você morre, você fica doente. A excelência é do mesmo jeito. Eu procuro excelência, desenvolvimento, conhecimento, todos os dias, todo instante. Eu tô conversando, por isso que eu fiquei muito impactada com a sua logomarca, né, Destravando. Porque eu vejo muito isso. O que você passou, né, a mudança de comportamento, o seu desenvolvimento, a sua mentalidade. Isso para mim é aprendizado. Eu tenho que trazer para mim o que é que eu posso pegar da tua experiência. Eu aprendo. Eu tô conversando com qualquer pessoa, eu tô aprendendo alguma coisa. Exato. Tá, eu tô pensando aqui, meu Deus, realmente, o que eu posso fazer isso na minha empresa? Em casa. Como é que eu vou falar, né? A pessoa teve tal start, assim, teve um insight. Realmente, isso faz sentido. Ou às vezes está passando pela a mesma situação ou situação próxima ali de uma dificuldade que você, muitas vezes, quando está em uma dificuldade, você se sente, vamos dizer, sozinho no mundo.
Sendo que tem muita gente que está nesse mesmo momento passando por uma dificuldade parecida, só que ela está dando a volta. Exato. E se você olhar nesse ponto e se identificar com essa pessoa, você também consegue. E pronto, uma coisa importante que eu acho das redes sociais. As redes sociais, ela pode ser boa, mas também pode ser ruim. Mas aí é escolha, são escolhas. Exato. Eu escolho saber quem eu vou seguir. E eu procuro seguir pessoas que vão agregar no meu desenvolvimento. Saio vendo, sabe? Uhum. E através disso é que muitas pessoas me cobram o meu posicionamento nas redes sociais. E às vezes eu travo, sabe? Eu travo. Mas quando eu não estou, eu sou cobrada. Tem sempre alguém. Pronto, dia 25 foi o meu aniversário, né? Eu recebi tanta mensagem de pessoas dizendo: incrível, incrível. Eu sigo você. Você é meu exemplo, sabe? Eu sou sua fã. Eu sou seu fã. Eu disse, meu Deus, são pessoas que eu nem imagino que me seguem. Porque eu evito ficar vendo quem me segue. Ou a quantidade de pessoas que me veem nos stories. Eu evito. Eu faço e deixo pra lá. Entendeu? Quem viu, viu. Quem não viu, tá tudo certo. Só viu porque teve algum interesse. Mas depois, quando eu recebo essas mensagens... Pronto, ontem foi postado um vídeo engraçado, né? Que o Deverton fez e tal. Aí hoje de manhã, aí tinha lá um monte de mensagem no Instagram. Eu adoro esses vídeos. Eu disse, meu Deus do céu, não acredito. E uma colega de profissão, uma contadora também. Ana, é muito engraçado. Então, as pessoas estão sempre nos observando. E é isso que me impulsiona, entende? Porque por mim eu já teria saído do Instagram. Juro, eu já teria desistido. Mas é porque exige muita energia. É verdade. E você precisa ser você. Por que eu digo que eu teria saído do Instagram? Porque por muitas decepções de você ver pessoas falando ou fazendo algo. Só que é só um personagem. E eu não quero isso, entende? Eu quero mostrar realmente, olha, é isso que acontece. É tanto que às vezes as meninas, não, né, tem que fazer vídeo. Gente, eu não tô bem pra fazer vídeo. Não adianta que eu vou respirar fundo e... Se eu não tô bem. O que eu quero mostrar é, eu tô bem, é aquilo, não adianta, eu não quero ser personagem. Porque eu não quero seguir pessoas que façam isso também. E eu observo, tu acredita? Uhum. As pessoas que eu vejo no Instagram, eu vou observar no pessoal, às vezes no café. Eu fico só observando aquela pessoa. Será que tem coerência com o que faz no Instagram? Aí eu vejo que não tem. Eu deixo de seguir na hora. Já causa logo um banho de água gelada, né? Você olha para aquela pessoa, você às vezes se identifica e depois quebra tudo. Quebra. Né? Eu tive um feedback recentemente de uma pessoa que eu tinha conhecido há menos de um mês. E ela até faz psicologia e estava conversando comigo no Instagram, né? Falando, Lucas, eu não gosto das pessoas do Instagram. Uma das poucas pessoas que eu gosto de seguir nessa área é você. Porque eu lhe conheci há pouco tempo, no dia que você estava indo assistir um filme no cinema, e a gente ficou conversando, e vejo você nos stories. E eu percebi que você não tem um personagem. Sim. Eu falei, mas eu penso assim também, não tem um personagem. E não deve ter um personagem. Você tem que ser aquilo que você é. Né? Porque as pessoas se identificam com pessoas. Uhum. Então, para que eu vou criar um personagem? Então, eu penso assim, você não pode ter um personagem. Ou não deve ter. Mas você tem que ter posicionamento. Então, claro, quando me vê numa reunião, eu vou estar posicionado de uma forma. Quando você me vê indo assistir um filme ou comer um McDonald's, eu vou estar posicionado de outra forma. Uhum. Mas eu sou o mesmo Lucas. É o mesmo Lucas da mesa de reunião e o mesmo Lucas que está lá na fila do McDonald's. Sim. Entende? Então, eu penso que é muito mais sobre posicionamento, né? E posicionamento é você se comunicar
antes de falar. Eu gosto muito de passar isso, né? De posicionamento é você se comunicar antes de falar. Então, ali, quando você está em qualquer lugar, você está comunicando. Uhum. A comunicação ela acontece 24 horas por dia. Você não precisa abrir a boca. Basta alguém olhar para você e você se comunicou. Exato. Né? Então, tem muito disso. Então, quando você acaba forçando isso, primeiro, as pessoas percebem que você está forçando. Né? Eu percebo claramente. E depois, tipo, você não consegue ir no seu 100%. Né? A não ser que você é treinado para isso, é um ator. Né? Desse jeito. Então, tem muito dessa pegada que nos meus stories, pronto. É que nem eu estava falando para ela. O cliente, quando eu atendo, ou ele gosta de mim logo nos primeiros episódios ali, ou a gente já não bate o santo, porque eu sou esse. Sim. Né? Eu sou esse, pronto. Né? Teve alguma diferença do primeiro dia que a gente se viu ou no dia da consultoria? Não. Ou hoje, por exemplo? Não, pelo contrário. Só foi aumentando. Pelo contrário. Eu achei, assim, de uma simplicidade muito grande de vocês. Porque a gente imagina muita técnica, né? Muita formalidade. E no dia que vocês foram gravar, pelo contrário, tava lá a Deverton, que é o nosso videomaker, né? Tava o Rafa, dando toda a orientação para ele. Exato. Não são todos os profissionais que fazem isso. Pelo contrário, né? Critica, fala, fulano não sabe fazer. Vocês em nenhum momento disseram que ele não sabia fazer, estava só dando toque. Se você fizer assim, vai ficar bom, se você fizer assado, mandando mensagem no WhatsApp. Então, assim, é empatia. E só tende a crescer, você só tende a crescer. Porque o que você sabe, você repassa, você não retém. Não tem para que reter. Porque quanto mais você flui, quanto mais você sabe, você passa, mais você irá saber. Só é crescimento. Essa época, né, eu me identifiquei bastante com a Convicta, né, principalmente pela questão de comunicação, que vocês tendem a fazer essa comunicação mais descomplicada. É, verdade. Né, e eu achei isso muito massa. Né, do projeto pensar, né, dessa forma, né, da empresa ela se preocupar com o seu cliente a ponto de ir contra todo a comunicação tradicional, que é muito mais cômodo, de você ter que parar para pensar, meu Deus, como é que eu vou pegar isso aqui que eu aprendi por todos esses anos e transformar de uma forma mais mastigada, mais descomplicada, para que aquele cristão ali, ele entenda. E o interessante é porque, assim, o nosso videomaker, o Deverton, ele não entende nada de contabilidade. Não? Ele... Aí, quando a gente tá gravando o vídeo, aí ele olha e diz, o que é essa palavra? Aí eu já entendi. Eu já entendi o que você quer dizer. Você quer que eu transforme, mude a palavra para uma linguagem que você possa entender. Então, ele vai sendo o meu teste. Entendeu? Eu vou... Agora régua. É a minha régua. Fala, entendeu, ele? Agora eu entendi. Então, é desse jeito. Ele vai sendo o meu ponto. O meu alvo, né? Então, se ele entendeu, as pessoas também ao redor vão entender. Porque são palavras muito complicadas. Quando você... Não tem como você, no vídeo, ver a fisionomia da pessoa, né? Você vai... E agora? Será que a pessoa vai entender ou não vai entender? Mas depois você vê, eu vi o seu vídeo. Eu vi o seu vídeo, eu entendi, viu? Gostei. Então, realmente, tá uma linguagem acessível. Não tô sendo tão técnica, né? Eu tô querendo muito fazer um vídeo falando sobre reforma tributária. Mas sabe que eu tô há 2 semanas estudando como falar sobre reforma tributária numa linguagem que todo mundo possa entender? Porque é muito técnico. É verdade. É falar sobre imposto. Até eu vou ficar esperando isso daí, porque é uma coisa que eu também não... Eu iniciei, aí o Deberton disse, eu não entendi nada. Eu disse, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou pensar outra forma, mais didática, para que todos possam entender. E se torne um vídeo mais curto e de fácil absorção.
Qual é o peso que você enxerga hoje na tua área de você estar com uma presença digital, da forma que vocês estão implantando na Convicta, só que em tamanho de mercado, vamos dizer assim? Qual a importância que você acha que o contador hoje ele tem que olhar para essa área? Porque a maioria não se importa muito, a verdade é essa. Né? Como você enxerga isso hoje? Partindo da Convicta, da Ana Paula como contadora e o mercado em si. Você fala no impacto que isso pode causar? Isso. Qual a importância e o porquê de você... Eu vejo isso como justamente fazer com que o meu propósito seja válido. É fazer com que mais pessoas entendam a importância da contabilidade. Que elas possam entender a importância em ter um contador que esteja acessível à linguagem deles. Independente. Se for para ser técnico, vamos ser técnico. Mas se for para ter uma linguagem mais amena, uma linguagem simples, vamos também ter. Contanto que o que é para ser feito seja feito. E que essa informação chegue a mais pessoas. Porque é muito desgastante. E triste. Eu me sinto meio que assim, sabe, cansada. Dizendo, meu Deus, eu não acredito que tal pessoa ainda age desse jeito. Podendo fazer de outra forma, né? Tá mais tranquilo. Porque hoje, o que é que eu percebo? Muitos empresários vivem como se estivessem presos, sabe? Foragidos. Uhum. Tá o empresário correndo e a Receita Federal correndo atrás. É isso que eu vejo. Que não precisa ser desse jeito. A gente sabe que realmente é para pagar, então vamos pagar. Agora que paga o justo. Mas que para ser pago o justo, você precisa saber como pagar. Como apurar. E se organizar. Demanda tempo. Sabe, demanda muito tempo conversar e convencer, justamente por causa da mentalidade realmente do empresário. Mas é aquela questão, né? É a excelência. Quanto mais você faz, em algum momento, mais pessoas vão entender que precisa mudar de comportamento. Quanto mais pessoas tiverem essa mentalidade, bom para nós. Massa. O nosso trabalho flui. Amiga, eu queria perguntar para você uma coisa. Que aí você falou logo no início do podcast, mas eu fiquei com essa dúvida, essa pergunta, na verdade, porque eu sei que vai ajudar para muita gente. Né? O nosso público é empreendedor. Então, você falou que você é mãe. Uhum. Né? E só por isso já tem um peso enorme quando você tem a trajetória que você teve. Né? Então, qual o desafio, o peso a responsabilidade, não vou botar nem como peso, mas a responsabilidade de ser empreendedora, de ser mãe, de ser mulher, né, de estar nesse meio, né, teve pontos que realmente você pensou assim, não, vou desistir, né, não desistiu, por que não desistiu? Como eu disse, fácil não é, mas é possível, né? E eu vejo sempre o possível. O impossível eu preciso aprender que eu tenho que entregar a Deus. E o possível a gente vai fazendo da melhor forma. Eu procuro a excelência tanto na minha casa, a excelência no meu trabalho, a excelência nas minhas amizades. Em tudo eu procuro a excelência. Então eu procuro, quando eu estou em casa, ser mãe. Porque assim, não adianta. Eu vejo muito no Instagram, modo mãe. Você é mãe o tempo todo. Eu tô na Convicta, eu tô pensando nos meus filhos, eu tô pensando o que é que eles estão estudando, eu tô pensando, eu fico aqui na minha cabeça, no escritório, pensando em um comportamento que eles tiveram, como é que eu vou agir quando chegar em casa, entendeu? Então, o tempo todo eu sou mãe, o tempo todo eu sou esposa, todo lugar eu preciso ser também contadora, eu preciso ser Ana Paula. Então, é uma pessoa só com várias funções. E eu preciso aprender a administrar essas funções. É desafiador,
Mas é possível, eu tô aqui até hoje eu consigo. Mas assim, desistir, não. Eu nunca pensei em desistir. Eu sempre, falando seriamente, eu nunca pensei em desistir, só pensei em avançar. Sempre, sempre. Eu não tenho muito esse negócio de desistir, eu fico pensando qual é o próximo passo. Lógico, tem momentos que a gente fica triste, né? A gente sente cansado. Além de tudo isso, eu ainda tenho fibromialgia, que são dores crônicas. Então, eu tenho dor, sinto dor todo o tempo, todo instante, toda hora. Caramba. Tem momento que ela me derruba ao ponto de eu não conseguir sair de casa e ter que tomar medicação no hospital para poder aliviar as dores. Mas mesmo assim, eu me mantenho em pé. Agora, se eu desistir, para mim eu fico vendo, tudo que eu já passei foi em vão. Não, eu tenho que avançar. Porque tem muita gente me olhando, tem muita gente me observando. Eu não só tenho os clientes, eu não só tenho os ex-alunos, eu tenho os meus filhos. Eles se espelham em mim. Eu tenho meu marido que precisa também, né? A gente precisa um do outro, ele me apoia, eu apoio ele. Então, tem momento que eu preciso ser apoio para o meu marido, agora tem momento que ele precisa ser apoio para mim também. Então, é o tempo todo, a gente está sempre estudando formas de avançar, sempre. Agora, desistir não dá. Retroceder, jamais. Você falou aí sobre uma coisa que eu estava até postando esses dias no meus stories, que era sobre equilíbrio. O pessoal fica pregando muito, que equilíbrio, você tem que ter 50% vida pessoal, 50% vida profissional. Falei, irmão, eu não conheço ninguém que passou num concurso da vida, um concurso difícil, que ele estava com a vida dele organizada entre profissional, entre estudo e vida social. Então, assim, pra mim, é que nem você, quando começou você falou, não existe estabilidade. Nem eu acredito que existe equilíbrio. É dois. Eu também não acredito. Não acredito. Eu acredito que o equilíbrio, ele é uma coisa volátil. Que você vai, por exemplo, você equilibrou isso aqui tá começando a desequilibrar. desequilibrar. E aí você vem pra cá e daqui a pouco outra coisa aqui já tá começando e você vai ter que ficar nessa dança. Mas nunca tudo vai estar 100%. Você nunca vai ser bom só em uma coisa. Só naquilo. Quando você foca só em um, você deixa brecha pro outro. Então, nós estamos sempre divididos em tudo. Você precisa ser um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Dê atenção a todos. Mas equilíbrio, para dizer que essa balança está no mesmo peso, não tá. Dificilmente. Porque quando eu saio de casa, eu vou atender ao cliente, às vezes os meus filhos ficam em casa doentes. Mas eu converso com eles, dou toda a atenção naquele momento, dou o medicamento, eles ficam lá. A mamãe precisa sair para atender o cliente. Quando a mamãe voltar, atender o cliente, que voltar, aí eu vou cuidar novamente de vocês. Então eu saio, deixo eles aqui, vou atender o cliente, aí o cliente deixa o cliente e volto para casa, entendeu? Aí é sempre assim. Você tá sempre dando um pouquinho da sua atenção para determinada função. Mas você ser 100% em todo não dá. Não tem como. Só Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Nós somos seres humanos. E quais são os próximos passos da Convicta e da Ana? A Convicta continua em busca de excelência e é a Ana do mesmo jeito. Sempre evolução, sempre. Show de bola. Buscando sempre. O que hoje você precisa destravar? É uma pergunta que eu sempre faço aqui, sempre pega muita gente. É porque se a gente for analisar, tem muita coisa. Muita coisa. Mas falando com alguém do digital, eu acho que eu preciso destravar o meu digital. Mas assim, se eu estivesse aqui com a psicóloga, eu ia falar com ela, meu pessoal, né? Mas eu ainda creio que eu ainda estou muito travada. Tem muita coisa ainda para fazer. Ainda estou com aqueles passos de tartaruga, sabe? Algum projeto que tá
guardado que você ainda pensa em colocar? Tem. Tem, principalmente cursos online. Eu sou cobrada pelo meu sócio a fazer. Vai começar a ser cobrada por mim também. Ai, meu Deus, o que eu fui falar? Porque eu já estava pensando, na hora que você falou que foi professora, eu falei, poxa, essa parte eu não sabia. Se você tivesse me dito isso, quando a gente fez a consultoria, eu já estava ali cobrando até hoje. Porque é um caminho assim, como eu disse, o pessoal sai da faculdade só com uma visão muito pequena do mundo, né? Sendo que o mundo é muito grande. Isso sem falar do digital. Quando boto o digital, meu Deus, é enorme. Então são muitas possibilidades, oportunidades. E uma delas é o curso digital que você, minha amiga, tem que estar... O digital tá seguindo uma proporção, tá crescendo uma proporção tão gigantesca que eu fiquei impressionada, achei absurdo, mas eu disse, eu tenho que aceitar. Eu estava conversando com uma amiga e ela disse que a filha dela foi fazer uma entrevista para um escritório de advocacia. E no currículo tinha que... A pergunta era se ela tinha habilidades com câmera. Eu disse, meu Deus. Habilidades com câmera é nova. Eu fiquei, como assim? E a entrevista não seria pessoalmente, teria que ser por videoconferência. Para saber o nível de habilidades que ela tinha no digital. Agora vai fazer parte da grade curricular. Que é como uma amiga, quem não é ponto com, é ponto fora, né? Vai ser assim agora. Então é algo que realmente eu preciso de estudar bastante. Como iniciar, como fazer, porque é todo um processo, né? Algo que eu nunca fiz, então eu tenho que estudar como iniciar, como elaborar, né? A plataforma, tudo isso tem que ser bem estudado. Eu sempre digo assim, hoje a gente não vive mais no mundo da falta de informação. A gente vive no mundo da sobrecarga de informação, né? Então, você vê muita gente hoje se lançando como referência, falando muita coisa. A gente acaba absorvendo um pouco de tudo. E se não tiver cuidado, o empreendedor hoje, se não tiver cuidado, ele vai dar ouvidos a 10 pessoas diferentes, cada um com uma crença e uma didática diferente. No final, ele não conversou com ninguém. Não falou com ninguém. Então, eu vejo assim que primeiro passo de qualquer empreendedor ele precisa fazer hoje é direcionamento. Antes de buscar qualquer tipo de ação, busque direcionamento. Escolham poucas referências ali que tenham cases claros, que você se identifique e siga, né? Você falou ali sobre tá sempre se aprimorando, né? Então, isso para mim hoje, né, eu vejo como uma blindagem. Eu tenho um hábito, né? Eu estava me sentindo muito, muito improdutivo alguns meses atrás. E de fato eu estava. Só que eu não conseguia medir isso. Resultado, comecei a assistir podcast todos os dias. Botei esse hábito, estou com esse hábito até hoje. Todo santo dia eu vou lá, assisto meu podcast, posto, né? Eu acho que você acompanha lá. Eu sempre posto qual é o episódio que eu estou assistindo. E em um desses podcasts eu vi uma pessoa, nem lembro quem foi entrevistado, mas ela falou assim: estou me sentindo muito improdutivo e criei uma planilha de produtividade, porque eu sou movido a números. Eu falei, poxa, eu também tenho esse, vamos dizer assim, gatilho de gostar de ver os números ali subindo. Então o que é que eu fiz? Criei no Trello uma planilhazinha de tarefas diárias e aí botei tudo que eu ia fazer no dia. Depois saí marcando.
Quando eu olhei, eu estava com a minha produtividade abaixo de 40%. Eu falei, meu Deus, de 10 funções do dia eu estou fazendo 3, 4. Então eu comecei a ver que realmente eu estava improdutivo. E aí começou todo uma produção ali que eu comecei. Eu sou uma pessoa competitiva, então eu me conheci e usei isso contra mim. Né? Comecei a produzir. E hoje eu tenho uma meta diária, que é a meta mínima. Então, às vezes, eu chego em casa, olha como funciona. Eu chego em casa, aí vejo que a produtividade do mês, eu abro a minha planilha, aí tá lá, dia após dia, a porcentagem. Aí eu tiro ali uma média, aí tá lá, 60%. Então, eu sei que para aumentar essa média, os próximos dias eu tenho que fazer acima de 65%. Então, eu às vezes, estou de noite, olho assim pro livro, lá e olho pro livro e falo, tô cansado, aí vou dormir. Aí eu abro o computador, por costume já, pelo hábito. Aí vou olhar lá, aí tá lá, 60%. Vai, pego o livro, vou ler mais um episódio só para marcar lá, entende? Então isso começou a fazer com que a minha produtividade dobrasse, né? E hoje eu assisto aula sobre mercado financeiro e podcast sobre empresa todos os dias, há mais de 6 meses. Todo dia, domingo a domingo. E não me pesa. No início foi muito bom. Eu gosto também. No início foi um sacrifício, que eu ficava assim, vai com o meu tempo, não sei o quê. Hoje eu faço tudo, eu faço o dobro das coisas que eu fazia antes e sobra tempo. Né? Então eu vejo que é se blindar. Né? E hoje isso foi trazendo o quê? Uma nova mentalidade, uma nova visão de negócios, de mundo, né? Que aí, se você chegasse para o Lucas de 5 meses atrás, ele ia ter uma cabeça totalmente diferente. Entende? E não foi tanto tempo, foi menos de 6 meses. Então, o poder que o hábito tem na nossa vida, ela pode tirar você daqui e levar você para um patamar muito mais alto, só por você se permitir. São escolhas, né? A gente precisa realmente, todos os dias nós estamos sempre decidindo. Eu decido hoje ficar na cama. Eu decido hoje levantar e agir. Então, o que é que eu vou decidir hoje, né? O que é que eu quero? Qual é o meu resultado? O que é que eu quero? Qual a Ana Paula que eu quero ser amanhã? Então, eu vejo muito isso. Eu tenho que decidir. Tenho que decidir qual a minha decisão. Tenho que abrir minha mente. E é justamente aprender. Eu tenho que aprender alguma coisa para não ficar nessa inércia, né? nesse comodismo. Movimento gera movimento. Então, eu tenho que estar sempre em movimento. Eu gosto muito também de assistir podcast. Agora, infelizmente, para minha área não tem uma referência. Eu assisto podcast de tudo, mas na minha área não tem referência. Então eu vou pegando, sabe, vou juntando o que pode agregar na minha área, na contabilidade, e vou adaptando. Sim. Sempre é dessa forma. Mas no digital, o Instagram, não tenho. Tem várias pessoas falando sempre. É assim, um começa a falar uma coisa, todo mundo vai falar do mesmo assunto. Para poder, né, informação tem demais. Surfar essa onda. Não, começaram a falar sobre FGTS. Bora, todo mundo falar sobre FGTS. Reforma, todo mundo falar sobre reforma. E um vai acompanhando o outro e querendo fazer o vídeo sempre maior. Mas a referência, assim, de inovação, não tem. Infelizmente. Crie. Um desafio aí para você destravar. Você tá me dando muito desafio hoje. Muito sendo desafiada aqui a todo tempo. Mas é isso. Entendeu? A gente não tem uma referência clara, seja a referência, né? Então, claro, eu hoje tenho o podcast, tem pouco tempo, vai completar um mês ainda, né? Tá completando, na verdade, um mês, e aí na região tem outros também que tem uma pegada parecida, mas do jeito que eu queria executar, assim, com a proposta e essa pegada, eu não consegui enxergar. Uhum. Pra tu ter ideia,
que eu acompanho mais, assim, que eu saí modelando muita coisa, porque a gente tem que ter uma referência para modelar, foi o Joel J. E, poxa, o Joel J, né? Então, existe uma lacuna monstruosa. Mas não quer dizer que eu não consiga olhar e modelar alguma coisa. Né? Então, realmente. e eu precisei dar esse passo de tipo, beleza, se eu não tenho quem, eu vou descobrir eu mesmo como é que vai ser essa referência. Né? E amanhã pode ser que alguém olhe para mim e veja como uma referência. É verdade. Né? Então, é isso que eu deixo aí para você destravar. Minha cabeça aqui já tá fervendo. A gente tá chegando nos últimos minutos do nosso podcast. O tempo passou que a gente nem viu. Senti. E eu quero agora que você deixe uma mensagem para essas pessoas. Com certeza muita gente da tua área que tá encarando o mercado agora também, assim como empreendedores que vão assistir esse episódio aqui e tá aprendendo com a gente. Queria que você deixasse uma mensagem para eles, né? E por onde eles conseguem lhe acompanhar também, tá? Para que não pare por aqui, mas que eles estejam sempre acompanhando a Ana Paula e nos próximos passos. Sim, sempre em busca de excelência. A mensagem mais importante que eu quero deixar é sempre buscar a excelência. E a excelência você não adquire totalmente. É um hábito, diariamente. E outro é um coração ensinável. Principalmente a quem está iniciando aí, né, nessa trajetória acadêmica, quer se tornar um contador, entender que não sabemos o suficiente. Nunca saberemos. Estamos sempre buscando informações. A contabilidade ela está sempre se renovando. E se você não se renovar junto com ela, você é um contador fora da contabilidade. É um contador ponto fora, né? Não é o ponto com. Então, o seu desempenho, o seu sucesso vai depender muito das suas escolhas. Com quem você está andando, quem são as suas referências. Busque sempre pessoas que irão agregar. As críticas irão acontecer, você irá ouvir. Escolha ouvir quem vai contribuir para o seu desenvolvimento, não para os teus traumas e teus fracassos. É justamente isso que eu quero deixar. Hoje eu estou onde estou porque eu ouvi muita crítica, fui muito bombardeada, mas não aceitei. Eu tomei uma decisão de seguir em frente. Meu propósito é fazer mudanças com a contabilidade, na vida das pessoas, com as suas empresas, como empresários. Então siga o seu propósito. Ouça só quem tem que ouvir, faça o filtro e vamos em frente. Massa. Onde é que a gente consegue lhe encontrar nas redes sociais? anapaula.convicta e convicta.al. Muito bem. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Destravando. Eu quero agradecer aqui a minha amiga. Eu que agradeço. Estava aqui com a gente esse tempo todo, trazendo essa história de vida, de profissional para vocês, tá? A todo mundo que faz parte da estrutura desse podcast, KCast, que tem essa estrutura aqui top, não só para possibilitar esse podcast, mas assim como outros podcasts de toda a região, de estarem trazendo isso para a realidade, um projeto que vai muito além de uma filmagem, mas assim, de trazer conteúdo que vai agregar na vida de pessoas. A Photons Studio, que sempre está aqui, o Rafa, que está ali por trás das câmeras também, pegando os takes para trazer um conteúdo que agregue também. E Croaçaria da Dressa, né, que é sempre a minha tentação aqui de sempre estar comendo enquanto o convidado está aqui conversando e eu estou comendo, tá? Que sempre estão aí todos participando do podcast e fazendo com que o projeto ele siga forte e em busca da excelência, como diz a minha amiga, minha companheira. Estou sempre aqui à sua disposição. Sempre que convidar, eu venho com certeza. Show de bola. Valeu!